São Jerônimo, representando o bispo, e o Lucas, representando o grupo Sagrada Coração de Jesus, de jovens da paróquia, e o Gabriel, que representa, que é o coordenador da equipe aí do desafio da Jornada Mundial da Juventude. O tema de hoje é qual o papel e o espaço do jovem na igreja. Então, nós vamos debater um pouquinho sobre isso, discutir a temática, até porque desde Puebla, Medellín e outras conferências da igreja, principalmente da América Latina e do Caribe, há a opção preferencial pelo jovem, principalmente o jovem pobre. Então, vale a pena a gente debater até para ver, né, que espaço é esse e como que a igreja está vendo a juventude nos últimos anos, principalmente. Então, cada membro da mesa vai ter 10 minutos, aí o Lucas dividem os 10 minutos, né, conforme quiserem, faltando 2 minutos, eu subo a plaquinha, se precisar, então vamos para concluir as ideias. Então, vou começar aqui com o Padre Cílio, possa explanar para a gente um pouco. Boa noite a todos. É sempre quando nós pensamos no papel da juventude, lembrando sempre a sua ação, e de modo muito especial quando a gente fala do jovem, a partir deste contexto que nós vivemos, do documento de Aparecida, pensar no papel e no jovem da igreja, nós pensamos que o papel do jovem, assim como todo cristão deve ser, é de ser discípulo e ser missionário de Jesus Cristo. Mas para ser discípulo, para ser missionário, é preciso beber da fonte. Para o jovem entender o seu papel dentro da igreja, o seu papel dentro da sociedade, o jovem precisa aprender a se formar. Assim como todo material que nós temos acesso à mão, que um dia foi retirado da terra, mas que no seu estado bruto, isso daqui era o começo de uma seiva de uma árvore, e que no fogo, por um processo químico, ela foi formada e moldada. O jovem também, ele inicia a sua formação humana, a sua formação cristã dentro da igreja. Então, eu penso que o primeiro papel do jovem dentro da igreja é se formar dentro da igreja. E a grande fonte que o jovem bebe é a palavra de Deus. É aquilo que os nossos pastores apontam como direção, como aprendizagem. Mas a palavra de Deus, ela é o fundamental para esta formação humana que o jovem tanto precisa. Porque quando nós falamos de formação, dessa inserção do jovem, se ele não estiver bem alicerçado dentro da sua fé, se ele não estiver bem alicerçado dentro dos fundamentos humanos que a vida pede, ele não vai ser protagonista da evangelização. Ele não vai saber qual é o seu papel dentro da igreja e muito menos ele vai saber qual que é o seu papel dentro da sociedade. Porque dentro da sociedade, o jovem ele vai ser desafiado. Ele vai ser desafiado a todo momento a dar uma resposta para o mundo, para a sociedade. Uma resposta de valor, uma resposta de moral, uma resposta de princípios éticos. Então, quando nós falamos de pensar o papel do jovem na igreja e na sociedade, nós precisamos pensar, será que o jovem hoje, ele quer se formar e ter um papel dentro da variáveis, ainda existem, mas podemos dizer que eles subsistem, né? Estão ali, ainda funcionando aqui lá, mas
mas poderia ser elevado. Daquele jovem que veio para a catequese, fez a catequese da primeira Eucaristia, a da Crisma, saiu depois de 5 anos, ele voltou para a igreja, quer participar, e aí mais ativamente. Né? E aí é um grande desafio, né? Exatamente nessa linha. Né? Eu nasci, então estou velho dentro da igreja, e aí a paciência em ensinar o outro. Né? No documento de evangelização da juventude, ele vai falar do papel da assessoria dentro de um grupo de jovens, mas talvez possa auxiliar na resposta para o Nicolas também. Né? É preciso pessoas com vocação para conseguir chegar ao jovem. Né? Mesmo que seja ele já não mais jovem, ou o próprio jovem que às vezes não consegue chegar e falar a mesma linguagem. Né? Também aqui eu fiquei procurando, mas não consegui achar. Mas talvez seja até uma ideia de, não só para grupo de jovem, mas até para as outras pastorais, bem forte, que a igreja usava, e usa, acredito eu ainda, que um grupo ele precisa durar 3 anos, não mais que isso. Né? Então, eu vou usar o exemplo de um grupo de jovens, né? Mas acredito eu que poderia ser para uma pastoral familiar, para um outro tipo de pastoral de acolhida, outro. O grupo ele nasce, né? Então os membros do grupo vão se conhecer, vão conversar, vão amadurecer junto, né? E a partir, e aí os 3 anos, claro que é fictício, mas a ideia é que esse grupo possa passar por diversas etapas e morrer. No momento em que ele morre, né, como se fosse uma semente mesmo, a semente ela precisa morrer para florescer. Então assim que o grupo morre, ele floresce novos grupos. Né? E aquele grupo de jovens que passou por etapas, ele renasce e aí novos membros. Então, claro que isso tem que ser constante, não a cada 2, 3 anos, mas aí facilita até essa formação do jovem. Né? E é uma fala que às vezes preocupa a igreja e aí, nossa, mas peraí, você está falando que um grupo da pastoral familiar precisa morrer? Né? Mas não o grupo, mas as pessoas que estão no grupo precisam deixar as portas abertas para que outros grupos possam entrar. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, e talvez seja um pouco nessa linha que você questiona, né? Do acertar e errar. Eu participo do grupo, né? Então assim, eu acho maravilhoso a ideia das oficinas que o Grupo Coração de Jesus tem. Por exemplo, só pegando um exemplo da música, por exemplo, eu coordeno o Ministério de Música. Querendo ou não, a juventude, assim, eles têm uma queda pela música. Assim, todo mundo quer cantar, todo mundo quer tocar. Mas não dá para colocar todo mundo num barco só, né? Se ninguém souber remar, o barco afunda. Mas, assim, criar esses espaços para que todo mundo possa crescer junto, né? Eu acho que a nossa paróquia está de parabéns, porque tem muito disso, né? Tem esse espaço para a gente crescer junto, né? Eu acho que esse seria um exemplo disso que o Félix disse, né? Desse espaço em que ele pode crescer, se formar, né? Se conhecer e dar sequência naquilo que tem chamado no coração. Mais ou menos isso. Só outra pergunta. Só assim, uma pergunta, não sei se é técnica também, mas por exemplo, a gente fala muito de jovem, né, principalmente da paróquia salesiana. Eu queria saber assim, nas outras paróquias que não são salesianas, existe essa preocupação também? Até porque eu fui no encontro lá das pastorais, né, salesianas, e eles apresentaram uma
material muito amplo de trabalho com a juventude. Você vê se assim, fora dos salesianos, existe isso também? É uma preocupação da igreja em si, ou é mais os salesianos mesmo que tem esse trabalho? Pode ver, né? Foram citados os documentos aí. A gente pode ver realmente uma preocupação por parte da Santa Sé em si, da Igreja CNBB, toda a comunidade cristã, católica, evangélica, enfim. Nós vamos nos ater aqui à população católica, né? Quando que alguém, tempos atrás, iria ter a brilhante ideia de se criar um catecismo jovem, totalmente ilustrado, trazendo toda a parte catequética da igreja, porque só quem tinha acesso ali ao catecismo, realmente quem estava interessado, mas a gente não, precisa mudar a linguagem para poder atingir, né? Enfim, essa nova exortação apostólica do Papa Francisco, né, da alegria do Evangelho, são várias coisas que vêm se mudando a linguagem para que possa atingir o jovem, né? Até porque, se a gente for explorar aqui nesse subsídio da documento 85, já na sua introdução ele elenca o que é a igreja, né? Igreja, comunidade de fiéis ligados a uma mesma fé, né? Conjunto de indivíduos que vivem no mesmo lugar, partilham da mesma história, né? Os mesmos interesses, ideais, enfim. Ele vai tratar de que a juventude ela mora no coração da igreja e que ela é a fonte de renovação da sociedade, né? Quando a gente vai abranger esse aspecto, que ela é a fonte de renovação, né? E até entrando na linha de raciocínio do Félix, de que é preciso morrer para que se tenha um novo, ou seja, né? É preciso que dê esse espaço para que a renovação possa acontecer, né? João Jesus, né? João Batista, é preciso que eu desapareça para que, imagina se João não desaparece, né? A confusão que seria. Então, ele falou dos salesianos, a gente na igreja tem uma obrigação maior mesmo, né? O Dom Bosco confiava muito nos jovens, né? O ecônomo dos salesianos, no começo, era um rapaz de 16 anos, chamado Miguel. Tinha 16 anos, era o cara responsável pelo andamento da congregação no começo. O Domingos Sávio, que é santo, diz lá textualmente que ele chamava Dom Bosco para corrigir Dom Bosco. Era um menino de 15 anos. Para falar, olha, isso não está indo bem, para avisar Dom Bosco das coisas que não estavam indo bem, que devia ser diferente do que era, etc. Então, esse protagonismo, na época, era vamos falar, não existia o conceito de juventude ainda, né? A juventude vem ser fundada mesmo na década de 60 só, que começou a se falar, olha, existem os jovens são importantes da sociedade. Então, ele foi precursor. A gente é herdeiro desse pioneirismo, né? Então, nós deveríamos, de algum modo, e você falou de método, tem o chamada AJS, né? Que é uma coisa que precisaria começar a trabalhar mais. A AJS é uma metodologia, né? E a articulação da juventude salesiana. Então é uma coisa que talvez a gente pudesse tirar como conclusão aqui na mesa, nós estudarmos mais e enfrentarmos a AJS, não um trabalho. A AJS não é um tipo de grupo, é uma metodologia. Os grupos continuam sendo o que são: um grupo de oração, um grupo de evangelização, um grupo de música, etc, etc. A AJS é uma articulação. É interessante. Eu tenho um material